Questão número 62 da prova azul. Constatou-se uma ínfima inserção da indústria brasileira nas novas tecnologias ancoradas na microeletrônica, capazes de acarretar elevação da produtividade nacional de forma sustentada. Os motores do crescimento nacional há décadas são os produtos relacionados a commodities agroindustriais e à indústria representativa do antigo padrão fordista de produção, esta última também limitada pela baixa potencialidade futura de desencadear inovações tecnológicas capazes de proporcionar elevação sustentada da produtividade. Um efeito desse cenário para a sociedade brasileira tem sido o quê? Pessoal, então o que o texto está falando para nós? Ele está falando que o Brasil teve uma ínfima inserção na indústria de novas tecnologias. O que é ínfima? Nada, muito pouco, baixa, né? Então, muito pouca inserção de tecnologias aí, de novas tecnologias na produção brasileira. E que há décadas, né, sempre foi assim, o que move o Brasil, o que é a força da sua economia, são as commodities agroindustriais, ou seja, os produtos agrícolas que são produzidos, né, em alta produtividade, alta quantidade, e que são exportados, e é o que gera renda aí para o Brasil, né, que aumenta a sua economia, faz seu PIB ser tão alto, tá joia? E aí, esse padrão do Brasil, né, de produção industrial, ele ainda é um padrão fordista. O que é um padrão fordista? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de uma aula onde eu explico os modos de produção industrial, tá? Existem 3 modos de produção industrial que vocês precisam saber, que é o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo. Pessoal, resumidamente, a produção industrial, ela foi modificada com o passar do tempo de acordo com as tecnologias, né? Então, as tecnologias vão evoluindo, a produção dentro das indústrias também vai evoluindo, vai se modificando, tá? O padrão fordista é um padrão onde você tem um acúmulo de estoque de produtos muito grande. Então, você produz o mesmo produto em grande quantidade, gerando grande estoque. Diferente do modo de produção mais recente, que é o toyotismo, onde você, devido ao uso da tecnologia, você sabe quando você precisa produzir e quando você precisa parar, de acordo com a demanda do mercado, tá? E acaba que esse modo de produção que o Brasil utiliza, que ainda é baseado no modo de produção fordista, ele é um atraso, vamos dizer assim, para a economia brasileira, né? Ele até fala aqui no texto, ó, que acaba também limitada pela baixa potencialidade futura de desencadear inovações tecnológicas capazes de aumentar a produtividade do país, né? Então acaba que esse modo de produção não ajuda muito o Brasil ter uma produção mais elevada, inclusive de outros tipos de produtos e sair um pouco das commodities, né? Bom, aí pessoal, o que acontece? Esse é o modo de produção da economia do Brasil. Beleza. Qual que é o efeito disso? Qual que é o resultado disso no cenário da sociedade brasileira? Qual que é o efeito disso para o Brasil? Letra D. Resposta letra D. A subordinação aos fluxos globais. Como assim, Fernanda? Bom, pessoal, vocês precisam entender o seguinte. A gente tem uma coisa que chama divisão internacional do trabalho, tá? Basicamente, vou resumir aqui para vocês, nós temos 2 tipos de países, os países mais ricos e os países mais pobres ou em fase aí de desenvolvimento. Os países mais ricos são altamente industrializados e os mais pobres são menos industrializados ou agrários, como é o caso do Brasil, tá? O Brasil não é um país pobre, mas ele é um país ainda com a sua economia baseada na agricultura. A gente fala que ele é um país em desenvolvimento ou um país emergente. Bom, os países mais ricos, obviamente, eles produzem produtos com alto valor agregado, que são produtos mais tecnológicos, computadores, automóveis, aviões, etc.
E os outros países, eles acabam focando aí na produção agrícola, na produção mineral, como é o caso do Brasil, tá? Pessoal, isso aqui é uma rede, é um fluxo, tá? Então, vocês percebem aqui pela seta que os países mais pobres ou em desenvolvimento, ou também chamados emergentes, eles enviam para os países mais ricos, mais países desenvolvidos, os seus produtos, que são produtos de baixo valor agregado, são matérias-primas, para que esses países mais ricos produzam as suas mercadorias com alto valor agregado, que são os tecnológicos, e envia então para os países mais pobres esses produtos, tá bom? Isso é um fluxo, tá? Isso é uma rede. Isso é a divisão internacional do trabalho, que você precisa saber. Todo ano tem questão disso no Enem, tá? Divisão internacional do trabalho. Tem até uma aula que eu também falo sobre divisão internacional do trabalho. Vou deixar aqui na descrição o link dela para você assistir, tá joia? Então, pessoal, de acordo com tudo isso, o que acontece? Qual que é o resultado disso daí para o Brasil, né? O resultado do Brasil ainda produzir commodities, ainda ser focado nesses produtos, essas matérias-primas, nesses produtos agrícolas. Bom, o resultado é que o Brasil fica subordinado aos fluxos globais, né? O Brasil ainda está nessa subordinação, enviando para os países mais ricos produtos mais baratos, produtos agrícolas, produtos minerais, tá bom? Não esquece de deixar o like aí se você entendeu e até mais!